Olá, seja bem-vindo à disciplina Microbiologia Prática aqui no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina, falando a respeito da análise bacteriológica da água. O desafio de realizar o controle da qualidade microbiológica da água é muito importante. É um desafio que precisa ser cumprido com muita precisão e, ao mesmo tempo, tem um impacto na saúde pública tremendo, porque a qualidade da água é relacionada a diversas causas de morte, por infecção, por bactérias e outros micro-organismos que podem ser evitados com a avaliação adequada do tratamento e da qualidade, né, da água e das fontes de fornecimento, né, que podem ser utilizadas. Então, esse desafio é muito grande, principalmente porque quando a gente fala de contaminação de água, existem inúmeras bactérias que são potencialmente patogênicas e que potencialmente podem trazer problemas para a saúde humana. A grande dificuldade é que, para ter uma identificação precisa de uma espécie de bactéria, são necessários procedimentos muitíssimo demorados e muito complexos, né? Além de serem e muitas vezes caros. Dessa forma, uma metodologia muito boa para poder identificar a contaminação fecal recente é por meio da identificação dos coliformes fecais. A classe dos coliformes não tem necessariamente bactérias que são todas patogênicas, mas elas são um importante indicador de que houve contaminação, né, fecal e que essa contaminação aconteceu tem pouco tempo. Os coliformes fecais eles não têm um tempo de vida muito prolongado na água. Então, se for identificado os coliformes fecais termotolerantes em amostras de água, significa que existe sim contaminação fecal e que essa contaminação foi recente, o que potencialmente indica que eventualmente vão ser encontrados bactérias patogênicas. Então, um bom indicador de qualidade microbiológica da água, o indicador que foi utilizado como escolha para fazer a avaliação da qualidade microbiológica da água é justamente os coliformes fecais, porque eles indicam a probabilidade de que amostras contendo bactérias perigosas ou bactérias danosas à saúde humana, que elas vão estar presentes. Então, se teve contaminação fecal recente, essa metodologia ou a identificação desse grupo de organismos é a melhor escolha, por ser um método rápido, barato e fácil de ser feito para poder justamente assegurar a qualidade da água. Os coliformes eles têm termotolerância, eles têm como habitat exclusivo o intestino de animais homeotérmicos. Então, como eu já expliquei, se você encontrar coliformes na água é porque a contaminação ela está muito recente. Né? E se o coliforme ainda está vivo, né, os outros organismos ainda também estarão. Então é por isso que é importante esse teste, é um teste muito poderoso e ao mesmo tempo muito barato. Então por isso que na nossa legislação a gente tem o teste presuntivo, a pesquisa de coliformes totais e a identificação de Escherichia coli, que são as metodologias que nós vamos conversar hoje. Então, aproveitando esse tema, o objetivo da aula de hoje é falar sobre o teste presuntivo da água, né, o teste presuntivo para análise biológica da água, e também conversar sobre uma técnica de contagem microbiana muito utilizada, que é a técnica do número mais provável. Essa técnica vai ser usada aqui pela primeira vez na disciplina, mas ela é utilizada amplamente em microbiologia. Então existem várias metodologias que vão utilizar a técnica do número mais provável para a quantificação de micro-organismos. Então nós vamos utilizar essa técnica hoje, né? Nós vamos falar sobre essa técnica hoje para fazer a contagem de bactérias presumidamente coliformes presentes em análise de água. E para isso, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Nós vamos precisar das amostras de água, né? E nas aulas práticas a gente busca as amostras de água em bebedouro, em torneira, em corpos d'água, rios, lagos. Tem gente que traz amostras de casa para poder avaliar. Nós vamos precisar de agar nutriente, nós vamos precisar de tubos com 10 ml de caldo lactosado, na concentração dupla e na concentração normal, contendo no seu interior tubos de Durham invertidos. A gente já falou que são os tubos de Durham, são aqueles tubinhos que a gente coloca
dentro do tubo de cultura para poder indicar a produção de gás. Além disso, nós vamos precisar de placa de Petri, pipeta de 10 e de 1 e também de 0,1, frascos esterilizados para coleta de água e o bico de Bunsen. Então, vamos começar falando aqui do teste presuntivo, teste de coliformes termotolerantes e da identificação de Escherichia coli. Para a gente poder fazer esses testes, o primeiro passo é coletar a amostra de água e partir, realizar o teste presuntivo, que é o teste que nós vamos nos aprofundar hoje. Mas nós vamos falar todo o roteiro até a identificação da Escherichia coli de fato, para a gente conhecer esses procedimentos que também são importantes aqui em outras áreas, em outras análises. Mas nós vamos falar sobre todo o processo, desde do teste presuntivo até a identificação de Escherichia coli. Bom, o teste presuntivo, ele é um teste no qual nós vamos colocar o caldo LST, o caldo lactosado, nós vamos incubar ele a 35 graus por 48 horas para avaliar a produção de gás. Essa produção de gás ela é a evidência de coliformes, então se isso acontecer, a análise continua para os outros testes. Veja que aqui a gente tem o tubo de ensaio e nesse tubo de ensaio a gente tem o tubo de Durham dentro do tubo de ensaio e aqui a gente percebeu a formação de gás dentro desse tubo. Do lado de cá, no caldo LST, a gente não observou a presença de gás, então teve ausência de coliformes e a análise estaria concluída, porque não existem coliformes nesta amostra de água. Então aqui a gente detectou os coliformes, porque a gente está utilizando caldo lactosado com produção de gás em uma temperatura de 35 graus e a gente tem uma evidência, a gente tem a presunção de que existe de fato E. coli. Só aqui a gente já tem alguma resposta importante a respeito da presença de E. coli na água. Mas esse teste pode continuar para a identificação de coliformes totais e essa identificação de coliformes totais pode ser feita com meio lactose bile verde brilhante, para fazer esse teste. A gente lembra que a bactéria E. coli ela tem como habitat natural justamente o trato gastrointestinal de organismos homeotérmicos. E a presença de bile ela é muito importante nesse meio de cultura porque ela vai inativar ou vai impedir o crescimento de todas as bactérias que não conseguem lidar com a bile, então que não são bactérias intestinais. Então por isso que esse meio vai identificar os coliformes totais e vai descartar todos os outros organismos heterotróficos termotolerantes, mas que não são do grupo dos coliformes. A partir daí, a gente já identificou os coliformes totais e a gente pode partir para a identificação dos coliformes termotolerantes e da Escherichia coli. Para a identificação dos coliformes termotolerantes, a gente utiliza o tubo LST, positivo, repicado a partir dos caldos acima. Em caldo EC, a gente incuba a 44 graus, então já é uma temperatura superior, e se houver produção de gás, a gente sabe que são coliformes termotolerantes. Além disso, a gente pode, nos tubos positivos, fazer a avaliação da Escherichia coli em meios repicados em placa, estriados em placa. Esse meio, ele vai permitir que a bactéria cresça com uma coloração verde metálico. E se houver essa coloração com brilho verde metálico, a gente vai saber que se trata da bactéria Escherichia coli. Então esse foi o teste presuntivo, até a pesquisa de Escherichia coli para poder fazer toda a avaliação da água. Mas o teste presuntivo, a primeira etapa do teste, o teste que vai identificar a presença ou ausência de coliformes de um grupo maior, ele já é suficiente para a gente fazer a análise de água. E a técnica que a gente vai utilizar para poder fazer a contagem das bactérias é justamente a técnica do número mais provável. Como é que funciona essa questão do teste presuntivo? No teste presuntivo, então, voltando, utilizando uma outra representação, a gente viu quais são os meios de cultura que a gente utiliza, qual a temperatura de incubação e o que a gente espera desses materiais. Então a gente está agora aqui com o teste presuntivo, fazendo a análise que faz por amostra. Então por amostra nós vamos precisar de 9 tubos contendo caldo lactosado.
E aí, como é que isso vai funcionar? Você tem uma amostra de água e você quer avaliar a qualidade dessa água. Como é que você pode fazer, então, a partir disso? Né? A partir disso, a gente tem a amostra de água e nós temos 3 conjuntos de 3 tubos com o caldo lactosado. Nós temos 3 tubos onde nós vamos adicionar 10 ml da amostra por tubo. Nós temos 3 tubos onde nós vamos adicionar 1 ml da amostra por tubo. E depois nós temos 0,1 ml onde nós vamos avaliar. Nós temos 3 tubos onde nós vamos avaliar 0,1 ml por tubo. Esses tubos, após a inserção da amostra de água, né, após a gente colocar a amostra de água e homogeneizar, esses tubos eles vão partir para a incubação, né, nas câmaras incubadoras ou nas estufas a 35 graus por até 48 horas. E eles vão ser avaliados quanto ao crescimento bacteriano e principalmente quanto à produção de gás. Nos tubos onde houve o crescimento bacteriano e a produção de gás, né, a gente considera como resultados positivos ou presumidamente positivos para a presença de Escherichia coli. Então, nesse caso aqui, o que nós estamos vendo pelo desenho esquemático é que nos tubos de 10 ml, nós observamos a produção de gás nos 3 tubos. Para os tubos de 1 ml, a gente percebeu a produção de gás para 2 tubos. Nos 2 primeiros tubos, onde foi adicionado 1 ml de amostra, a gente observou a presença a gente observou a produção de gás, né, que é típico, né, das bactérias coliformes. E por fim, a gente vai ter nos tubos de 0,1 ml a produção também de gás. Né? Então, com isso, a gente teve como resultado, né, dessa nossa avaliação do teste presuntivo, um resultado com 3 tubos positivos para 10 ml de amostra, 2 tubos positivos para 1 ml de amostra e 1 tubo positivo para 0,1 ml de amostra. Então, a gente observou aqui os resultados, né, os resultados estão expressos aqui embaixo. A gente fez a análise para essa amostra e a gente observou esse resultado. 3 tubos positivos para 10 ml, 2 tubos positivos para 1 ml e 0,1 ml, e 1 tubo positivo para 0,1 ml. A avaliação desses resultados ela é feita normalmente com base em tabelas construídas por meio de procedimentos estatísticos que fazem a média, né, e a avaliação de uma série de experimentos repetidos a esse respeito, né, que fazem justamente a avaliação desse resultado com a comparação, né, com plaqueamentos e outros resultados. Então, com base nesse resultado, a gente pode aproveitar, né, essas informações e determinar qual que é o número mais provável de bactérias em 100 ml dessa amostra que foi testada. Então, para isso, a gente utiliza a tabela, né, do número mais provável, e a gente está vendo aqui nessa tabela que aqui nessa tabela a gente vai ter o número de tubos apresentando resultado positivo para 10 ml, 1 ml e 0,1 ml, o número mais provável e o limite de confiança. Nesse caso específico, o que a gente observou foi que os tubos de 10 ml apresentaram 3 resultados positivos, os tubos de 1 ml apresentaram 2 resultados positivos e os tubos onde foram adicionados 0,1 ml apresentaram 1 resultado positivo. Dessa forma, nós obtivemos um número mais provável de 150 bactérias por ml, UFC por ml, na verdade, né, unidades formadoras de colônia por ml, com um intervalo de confiança de 95% entre 30 e 440 UFC por ml. Então a gente percebe aqui justamente essa avaliação, ela está feita, então qual que é o número mais provável para 150 ml? Para essa amostra é de 150 por ml, né? 150 unidades formadoras de colônia por ml. Dessa forma, a gente consegue, né, fazer a identificação da presença de Escherichia coli, né, ou, na verdade, a gente consegue fazer a gente consegue avaliar, presumir a presença de coliformes fecais, né, e também presumir e avaliar o número mais provável de coliformes fecais presentes nessa amostra de água. Então, esse teste ele é bastante útil, bastante poderoso. Para a análise de água, ele é apenas o primeiro passo, porque depois nós vamos atrás dos coliformes termotolerantes, depois nós vamos atrás de confirmar a existência de Escherichia coli nessas amostras, né, caso a gente for fazer uma análise mais aprofundada. Né? Mas,
Por exemplo, para avaliação da potabilidade de água, esse teste já é suficiente para você saber se uma amostra de água é potável ou não, né? Então esse é um teste bastante útil, né? Muitas vezes para avaliação de qualidade de água, esse teste é suficiente para você classificar a água de acordo com as suas possibilidades de uso. Então é um teste simples, rápido, né? Vai demorar dois dias para a gente ter o resultado, né? E que tem uma boa confiabilidade. É um método descrito pelos Standard Methods, então é um método que ele é aceito internacionalmente para poder fazer a avaliação da qualidade microbiológica da água. Então, nessa aula de hoje, a gente aprendeu que a gente, com esse teste, né, presuntivo, a gente é capaz de detectar os micro-organismos fermentadores de lactose com produção de gás a 35 graus, que são presumidamente coliformes. A gente lembra também que a identificação de coliformes é muito interessante, porque coliforme é um micro-organismo indicador de contaminação fecal recente, né? E por ser um indicador de contaminação fecal recente, ele é também um indicador de potencial presença de bactérias e patogênicas, né, provenientes, né, de esgoto ou de outros tipos de efluentes que podem contaminar a água e que podem prejudicar a utilização, prejudicar a saúde das pessoas que utilizam essa água. Então esse teste é um teste muito importante, justamente porque ele é um teste de um indicador de qualidade microbiológica, muito poderoso e extremamente relacionado com saúde pública. Segundo a legislação brasileira, então acho que uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é: tudo bem, esse teste ele vai indicar presumidamente quais são as bactérias que são fermentadoras ou quais são as bactérias que são, se tem ou não a presença de bactérias coliformes fecais, que são indicadores de contaminação fecal recente, o que eu não me sinto confortável de jeito nenhum para consumir água com esse tipo de contaminação, obviamente, né? E a grande pergunta é o que a legislação brasileira diz com relação aos índices de coliforme em água potável, né? Então, segundo a legislação brasileira, o parâmetro microbiológico de qualidade da água exigida para que uma água seja considerada potável é a ausência de Escherichia coli, a ausência de coliformes. Porque a ausência de coliformes indica a ausência completa de contaminação fecal recente e uma redução muito confiável, né, uma redução muito grande na probabilidade que a água tenha uma contaminação microbiológica que possa afetar a saúde humana. Então, trocando em miúdos, segundo a legislação brasileira, para uma água ser considerada potável, qual que é o limite de coliformes fecais presentes? O limite é 0. Então isso é muito significativo, eu acho que isso nos coloca numa situação em que, se a gente voltar no nosso teste, em todos os tubos que a gente testou, nenhum tubo pode ter crescimento bacteriano com produção de gás, sob pena da água não ser considerada potável. Então essa aqui é a grande questão, né? E a gente fica feliz com essa normativa da legislação, porque esse vai ser o alvo, né, de todas as estações de tratamento de água, de todas de todas as fontes de água potável para a nossa população. Então eu faço essas questões, né, para reforçar a importância, né, do controle bacteriológico da água. A gente destaca que, ao longo da história, o controle bacteriológico da água foi talvez um dos mecanismos que mais resguardou a vida humana, né? Sempre que nós temos, né, numa sociedade ou numa determinada comunidade problemas com a contaminação de água, o índice de mortalidade é muitíssimo alto. Então, esse tipo de análise resguarda a vida humana, resguarda a saúde pública e certamente tem impacto, né, na vida das pessoas. Então é importante a gente destacar essa questão, né? É uma questão, é um teste relativamente simples, mas muito eficaz para garantir uma qualidade microbiológica adequada para a água do nosso consumo. Então eu finalizo aqui a aula de hoje sobre as análises bacteriológicas da água, desejando que todos estejam bem
e desejando encontrá-los muito brevemente. Então fica aqui um forte abraço a todos e nos vemos em breve.